Bom dia, galerinha, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de escola dominical? Então, olha só. Relembrando um pouquinho, nós estamos nessa revista, ok? Vocês estão vendo aí, espero que não esteja em espelho. Então, você tem 13 novas mensagens do Território Team, as cartas de Paulo, uma viagem em direção à história da redenção. Bom, aqui ele vai estar estudando as cartas de Paulo e vocês viram na aula passada que é uma carta. A carta nada mais é, então, que você manda uma mensagem, como se fosse um WhatsApp, tá certo? Para um contato seu. Então tem alguém que está mandando a mensaginha do WhatsApp e a pessoa que está recebendo. Olha só, toda vez que Paulo manda essa carta, esse WhatsApp para as igrejas, na carta dele sempre vai ter uma palavra de elogio, um encorajamento. Vamos lá, galera, é isso aí, tal, não sei o que, tá? Como se fosse um like. E na carta também sempre vai ter alguma coisa que ele vai falar, ó, vocês estão fazendo errado, isso daí não é certo, tem que mudar essa pegada e vai, que é um dislike. Então toda a carta de Paulo vai ter essa pegada, né? Você tem um like ali na carta dele e um dislike. E além disso, você tem uma mensagem central nesta carta, que é a aula de hoje, que é a teologia da cruz. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Mas então só relembrando, as cartas de Paulo, tá? Sempre ela vai ter esses três componentes, um dislike, um like e a teologia da cruz. Além disso, você tem que lembrar que quando você pega uma carta da Bíblia, né, esse WhatsApp, você tem que perceber que toda carta escrita na Bíblia ou qualquer outro livro da Bíblia, sempre são dois autores, sempre, não se esqueça disso. O pastor Cícero fala muito isso, tá? Então olha só, o primeiro autor, tá, que você está pegando o texto aqui é o autor físico. Esse autor físico é uma pessoa de carne e osso, que nem a gente, que foi que escreveu, que era da época, com a cultura da época e tudo. Essa pessoa, nesse caso que nós estamos estudando, é o apóstolo Paulo. Ele escreveu essas cartas, ok? Mas também tem um autor que não é físico, que é o autor espiritual. Esse autor espiritual é o Espírito Santo, essa pessoa da Trindade, da pessoa de Deus, que inspira Paulo a escrever a carta. Então não é que nem espírita, sabe, que fica psicografando, Paulo entrou em transe e agora ele está escrevendo a carta. Não é isso. Na verdade, ele é tocado pelo Espírito Santo e Deus fala ao coração dele e através dos olhos dele, da cultura dele, da linguagem dele, ele vai escrever uma mensagem que está ali. Essa mensagem que eu vou falar com vocês hoje, que é sobre a teologia da cruz. Ok, mas antes, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula? Ó, feche seus olhinhos, coloque seu coração em oração. Pai, muito obrigado por esse momento de escola dominical. Peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus amigos que estão assistindo essa aula. Que o Teu Santo Espírito, que nós acabamos de falar, que toque no meu coração para que eu traga palavras e uma mensagem da cruz de Cristo que saiu do Teu coração, meu Pai, para chegar no coração meu e dos meus amigos que estão me assistindo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Galera, é o seguinte, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 25, tá? Então, 1 Coríntios, capítulo 1, tá? Do versículo 18 ao 25. Presta atenção, olha aqui para mim. Isso. Vai pegar a sua Bíblia. Não é para assistir escola dominical sem Bíblia. Então, dá pausa no vídeo aí, porque hoje eu não vou colocar textinho bonitinho. Você vai acompanhar a minha leitura com a sua leitura. Então, dá pausa aí. Ok. Então, vamos ler juntos, tá? Então, acompanha na leitura, ó. Eu tenho um subtítulo aqui na minha Bíblia, tá? Que ele vai falar assim, ó, Cristo, sabedoria e poder de Deus, tá? Então, eu tô lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18. Olha só. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, ou seja, que estão morrendo, tá?
Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, quando você olha para a cruz, Deus está fazendo algo que mesmo as pessoas mais inteligentes não vão entender se elas não tiverem os olhos do Espírito, que é o que nós vamos falar na aula hoje. Onde está o sábio? Cadê o sabichão? Onde está o erudito? Cadê o intelectual? Onde está o questionador desta era? Está falando do diabo agora, hein? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos pedem o quê? Sabedoria. Mas nós, porém, pregamos apenas o Cristo crucificado, o qual de fato é um escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Você deve estar confuso, não é? Tenho certeza que você está meio confusão, falou assim, cara, não estou entendendo nada, como é que é? Sabedoria, sábio, gentil, judeu, nossa, tá uma bagunça, Du. Então, não perca, agora nós vamos entrar com tudo na nossa aula, que o título é Vida Crucificada, a Teologia da Cruz. Vamos nessa? Bom, antes de mais nada, a gente precisa fazer a seguinte pergunta. Du, mas o que era a cruz? Por que a gente no cristianismo, a gente fala tanto de cruz, 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 cruz? O que é a cruz? Então, eu quero convidar você a abrir o seu livro de história. Você deve ter estudado história, tudo, e lembrar do Império Romano. O Império Romano, naquela época, ele era o império mais forte do mar Mediterrâneo ali. Aquele mar, ele não era um mar Mediterrâneo, né? Ele era um mar romano, porque ele invadiu tudo e dominou tudo. Mas você tem que lembrar que o Império Romano, a grande característica dele era a força. As pessoas tinham medo dos romanos. Então, uma das características que o Império Romano tinha quando ele ia julgar ou ele ia condenar algum assassino ou algum inimigo dele, ele tinha uma forma de condenar os seus inimigos através da crucificação. Então, você imagina, quando você pega um cara que coloca numa cruz, o que você está vendo ali a mensagem? Você está vendo três coisas. A primeira delas que você está vendo que na cruz ele está condenado. Aquele cara que está ali na cruz, ele cometeu um crime. Tanto é que sempre em cima da cruz, você tem tipo uma plaquinha falando qual era o crime daquela pessoa. Então você tinha o nome da pessoa e embaixo o crime dela. Deu para entender? Então, num primeiro momento, quando você olha para a cruz, né, você vê que é uma pessoa que cometeu um crime. Então, essa pessoa, ela é um marginal, um criminoso. Bom, a segunda coisa, imagina, as pessoas eram crucificadas e elas ficavam todas machucadas, ficavam esticadas ali, todo mundo vendo. Imagina você sendo exposto para todo mundo. Aquilo trazia o quê? Vergonha. Lembra que naquela época você tinha uma sociedade onde se valorizava muito a honra. Então, imagina assim, as pessoas chegam para você hoje e falam assim, você é filho de quem? Eu sou filho do pastor Cícero, por exemplo. Filho do pastor. Então, existe uma honra envolvida da família.
Em Jaú tem muito isso, né? Você é de qual família? Ah, eu sou da família tal, sou da família tal. Então existe uma tradição. Naquela época, isso era muito forte, A honra de você fazer qualquer coisa ali, você repercutia na sua família. Você trazia problemas da sua família ficar com vergonha de um crime que você cometeu. Não era problema seu, igual é hoje. Ah, se você vê, o problema é dele, ele que se vire, ele que resolva. Não, naquela época não era assim. Então, traz muita vergonha. Então, a cruz, ela mostra que é um criminoso, cometeu um crime, então é um condenado. Você tem aqui a vergonha. E por último, a cruz, todo mundo tinha uma certeza, que aquela pessoa iria morrer. Então, não era um tipo de condenação que ele ficava de castigo, ou ele tinha que pagar algum imposto. Não. O preço daquela condenação, ele tinha que ser pago com a morte. Então, eu quero que você entenda, olha só, cruz, certo? Então, a cruz, você vê que ali você tem uma pessoa condenada, um criminoso, aqui ó, condenação, vergonha e a certeza da morte. Isso é a cruz. Agora nós vamos desenvolver um pouquinho essa ideia. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Gente, fala para mim, qual é o crime de Jesus? De qual crime que nós estamos falando? Porque o tempo todo aqui a lição vai falar sobre a teologia da cruz. Nós não falamos isso? Tá legal. Então nós estamos tentando entender qual é a doutrina, qual é o conhecimento, o que está por trás da morte de Jesus lá na cruz. Então você já sabe que assim, se Jesus morreu lá na cruz, ele está morrendo porque ele cometeu um crime, ok? Teve um crime que foi cometido, ok? Segundo, que ali ele exposto, ele está sendo envergonhado. E terceiro, que ele vai morrer. E tanto é que ele morreu. Agora, me fala, de que crime que nós estamos falando? De que crime que nós estamos falando? Eu te pergunto, por que a gente fala que Jesus morreu por mim e por você? Jesus cometeu algum pecado? Não, não cometeu pecado. Inclusive, Jesus era quem? Jesus era Deus, exatamente. E na Bíblia, no Antigo Testamento, se você olhar, Deus, ele é quem para o povo judeu? Deus, ele é o rei. Jesus, durante o ministério dele, Jesus ele mostrou, ele afirmou e as pessoas reconheceram, muitos delas reconheceram que Jesus ele era o Deus encarnado, Emanuel, Deus conosco. Então Jesus, ele era Deus. E se ele era Deus, então ele era o verdadeiro rei dos judeus. Por isso que quando você olha na história da Bíblia, você vai ver que ali naquela plaquinha, você vai ter ali Jesus, tá certo? Jesus, o nome dele, e embaixo está escrito o rei dos judeus, que era o crime dele. Por quê? Porque os judeus queriam que ele fosse condenado. A condenação dele ali, para aquele povoado, era o quê? Que ele estava se afirmando que ele era o rei dos judeus, que ele era o Deus. Esse foi o crime de Jesus perante o Sinédrio. Mas ele era mesmo. Então ele não pecou. Não é crime. Mas então, por que Jesus se entregou para essa cruz, onde ele não tinha crime, não era para ele ser condenado, ele não era para ser envergonhado e não era para ele morrer? Nós precisamos voltar um pouquinho em Gênesis 1 e 2. Que aí lá em Gênesis 1 e 2 você vai ver toda a criação, como Deus criou o homem, criou o universo, criou a terra. Você vai ver tudo isso ali em Gênesis 1 e 2, percebendo que Deus é o Criador, que ele trouxe forma para a terra, que ele colocou ordem e ele escolheu se relacionar com a humanidade, que somos nós. Então Adão e Eva está representando a humanidade que somos nós. Eles são os nossos representantes. Percebe isso? Muito bem.
E quando Adão e Eva está ali, como se fosse eu e você, se relacionando com Deus, Deus está dizendo para eles, olha, a partir de agora, a vida de vocês é se relacionar comigo para sempre. Tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer tudo junto comigo. Tudo. Nós vamos ser interdependentes, nós vamos ficar juntos, como é aqui dentro da Trindade. O Pai glorifica o Filho glorifica o Espírito Santo glorifica o Pai. É essa interdependência e Deus chamou o homem e a mulher para participar disso, para ser essa interdependência, para participar dessa comunhão, desse universo, aonde qual é o ingrediente mágico dessa relação? O amor. Então, quando você tem a dependência, que você coloca aquilo de estar junto, o que faz você estar ali? O amor. No entanto, o que Adão e Eva decidiu? Adão e Eva, eles decidiram o quê? Eles comeram do fruto? Tudo bem, tá legal, mas vamos aprofundar um pouquinho. Vocês não são mais crianças para falar, eles desobedeceram e comeram do fruto. Eu não quero que vocês entendam isso. Eu quero que vocês entendam que o fruto representava uma independência de Adão e Eva, da humanidade. Ou seja, o que é essa independência? A independência é viver a vida deles sem Deus. Olha, é o seguinte, eu vou tocar aqui a criação, eu vou viver aqui na criação, mas eu quero viver sem depender de você, Deus. Eu quero viver de acordo com o que eu acho, com o que eu penso. Eu não quero mais viver a minha vida de acordo com o que o Senhor acha. Tipo, trocando informação com o Senhor. Eu quero viver do meu jeito. E comeu. Quando isso acontece, perceba, o homem e a mulher estão dizendo, eu vou viver fora do relacionamento com você, Deus. E existe vida fora de um relacionamento com Deus, que é quem criou a vida no Gênesis 1 e 2? Existe? Não existe. Existe morte. Então veja, aqui nós temos o pecado entrando no mundo. O que é o pecado? O pecado é essa rebelião, essa revolta do homem querendo ser sozinho. É uma ofensa a Deus. Além de ser uma ofensa, ele também é uma decisão de olhar para o ego, de você não se submeter, de você fazer algo que vai contra o Criador. Então perceba que o pecado, ele tem todas essas características. E por isso, quando você olha para a história da humanidade e pergunta qual foi o crime cometido? O crime cometido é que a humanidade decidiu viver a vida dela independente de Deus. Esse é o grande crime. Então, quem deve ser condenado? O homem e a mulher. Eu e você. E essa é a história nossa desde a criação do mundo até hoje. Nós caminhamos com esse pecado, com esse crime dentro do nosso coração. Pode perceber na sua vida que você o tempo todo, você quer fazer algo sozinho, do seu jeito, sem depender de Deus. Esse é o grande crime, esse é o grande pecado que habita em nós, que é o que a gente chama de pecado original, essa necessidade de autonomia, de querer viver fora de Deus. Isso é algo que o apóstolo Paulo, ele vai falar, miserável homem que eu sou. Vamos pegar aqui na Bíblia, olha só, ele vai falar ali em Romanos, capítulo 7, versículo 24, ele vai falar assim, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo que está sujeito a esta morte? E aí eu pergunto, quem vai nos libertar? Quem? Essa é a pergunta. Por isso que agora nós temos que olhar para onde? Para a cruz. Veja, quando você olha para a cruz, tá vendo? Olha aqui, ó, a cruz, e tem uma pessoa lá na cruz, tá? Quando você olha para a cruz, quem está lá? É você? Sou eu?
Não. Quem está lá? Recebendo uma condenação, lembra? Um crime, que está ali passando vergonha e que está morrendo. Quem está lá? Jesus. Jesus Cristo. Ele está no meu lugar e no seu lugar, recebendo condenação, recebendo vergonha e recebendo morte. Por isso que quando você vai estudar qual é o poder que a cruz tem, por que ela é loucura para os sábios? Para pensar um pouquinho comigo no texto que a gente leu no começo da aula. Em que religião que você conhece por aí, aonde tem um Deus todo-poderoso e ele morre? Em que religião? Fala para mim. Qual é a religião aonde Deus, que é todo-poderoso, ele vai lá e morre? Não tem nenhuma religião onde o Deus morre. A única religião onde Deus morre é no cristianismo. E é por isso que eu quero que vocês entendam que isso é loucura para as pessoas que são inteligentes. Porque fala assim, peraí um pouquinho, se Deus é todo poderoso, ele não pode morrer. Isso é loucura. Percebe isso? E por que também é vergonha? É vergonha porque o povo judeu que sabe que Deus, ele é todo poderoso, que ele tem tudo isso, Deus, ele tem que triunfar sobre os outros povos. Por quê? Porque Deus, o rei dos judeus, que é Deus, ele acaba sendo propriedade do povo judeu. Lembra que naquela época, a gente vive numa época onde você tem os povos, eles têm os deuses deles. Cada um tem o seu Deus. Então, o que você vai notar? Que tem um povo lá que tem o Deus dele, o outro tem o povo dele, tem o Deus dele. Só que alguns povos têm mais de uns deuses. Inclusive, a grande maioria tem mais de um Deus nessa época do povo judeu. Inclusive, o povo judeu é o único povo que tem um Deus só. É o único. Os outros têm o Deus do sol, o Deus da lua, enfim, tem um monte de Deus. A questão é que quando o Deus dos judeus morre, isso é vergonha. Porque nós estamos numa sociedade ali de vergonha. Percebe isso? Então, olha só, é loucura para os gregos, para os sábios. Por quê? Porque não faz sentido. Como que Deus morre? E segundo, é vergonha para os judeus. Por quê? Porque o Deus deles é como se fosse mais fraco que o dos outros. Percebe isso? Então, por isso que o texto fala que é loucura e vergonha. Agora, que você vai entender que ali Jesus, ele está recebendo um crime, condenado, ele está passando vergonha e ele está morrendo. Qual é o poder dessa cruz? Então, o primeiro poder nessa cruz, ele liberta você do seu pecado. De que forma? Você está livre já do pecado? O pecado não influencia mais você? É isso? Não. Lembra da cruz lá? Primeira coisa, ali é o quê? Condenação. Então a cruz, ela está libertando você da condenação do pecado. Da condenação do pecado. Mas qual é a condenação do pecado? Em Romanos também fala que qual é o resultado do pecado? Ou em Romanos fala qual é o salário do pecado? É o terceiro ponto, a morte. Então, eu quero que você entenda que na cruz, Jesus morrendo por você, qual é o significado da cruz para nós? Que Jesus, ele foi condenado por mim, ele passou vergonha por mim, ele morreu por mim e agora eu estou liberto desta condenação. Segundo, presta atenção, houve um crime cósmico. Qual é esse crime cósmico? Por que cósmico? Porque é do nosso universo, onde a criação, que é a humanidade, se rebelou contra Deus falando, eu não preciso viver com você, eu posso viver sozinho.
Espera um pouquinho. No universo onde você tem um Deus que criou todas as coisas, isso é justo? Não, isso é injusto. Porque a criação ela deve viver na dependência do seu Criador. Isso é injusto. Então, como é injusto, toda vez que você tem um ser totalmente cheio de justiça, quando ele tem contato com a injustiça, isso provoca a ira de Deus. Deus não tem raiva, não é isso. Não, a ira de Deus não é uma questão de raiva, não é uma questão de sentimento. Não. A ira de Deus está relacionada com a justiça, com a ordem. Lembra que a terra era sem forma e vazia? E Deus ele traz ordem para as coisas e preenche as coisas. O tohu e o bohu. Exatamente. Então, perceba agora, nós estamos numa relação cósmica de desordem, aonde você tem um Deus justo e uma criatura injusta. Então, Deus precisa equacionar, ele precisa igualar essa equação. Lembra daquela coisa das reações químicas que tem que equilibrar a equação química? Pois é, Deus está ali na cruz, ele está igualando, ele está através de Jesus, ele está fazendo um processo de além de libertação, ele está fazendo a propiciação. Que palavra esquisita, propiciação, justamente, propiciação. O que é isso? Propiciação nada mais é que um sacrifício que Deus está fazendo para remover a injustiça que o homem cometeu e igualar essa equação. Então, eu quero lembrar vocês que Deus ensinou isso para o povo judeu. Lá no Êxodo, né, quando o povo andava no deserto, que tinha o tabernáculo, você deve lembrar disso, eles acabavam pegando um cordeirinho, um carneirinho, assim, totalmente novinho, perfeito, sem nenhum defeito, assim, e eles matavam esse cordeiro e pegavam o sangue dele, que representava o sacrifício do cordeiro, que é a morte dele, e eles derrubavam em cima de uma das pontas da Arca da Aliança, lá dentro do Santíssimo. Aquele localzinho chamava propiciatório. Propiciatório é como se tivesse o sacrifício, né? Ele permite, ele proporciona, ele propicia a justiça de Deus. Ela se iguala. É como se você removesse a injustiça, porque houve um sacrifício, o preço foi pago, e aí você entregando esse preço pago a um equilíbrio dessa equação da justiça no universo. Então entenda, agora eu estou vendo Jesus sendo esse cordeiro que é sacrificado ali na cruz, e o sangue dele agora, ele vai ser derramado ali no Santíssimo, daquela forma, de modo que agora há um equilíbrio da justiça de Deus. E isso proporciona o que pra gente? A terceira coisa. Então a primeira, libertação, eu sou liberto da condenação. A segunda, eu não devo nada. Eu não devo mais nada para Deus, porque Jesus pagou com o sacrifício dele. E a terceira coisa, finalmente agora eu posso me relacionar com Deus. Eu posso agora voltar a ter uma relação com Deus, aonde eu não estou mais em dívida com Deus. Por quê? Porque ali na cruz, Jesus pagou o preço pelo meu pecado. Percebeu isso? Deu para entender, então, essas três coisas, aonde na cruz, o poder da cruz, eu estou vendo libertação, eu estou vendo essa propiciação, que na verdade é pagar o preço da dívida. Terceiro, eu tenho reconciliação,
que é onde eu volto a ter um relacionamento com Deus. E com isso tudo, me fala uma coisa. Agora, quem perdeu, Playboy? Quem perdeu? O homem? Deus? Não. Quem foi que perdeu? Lembra quem foi que começou toda essa bagunça? Deixa eu falar mais baixinho aqui para você saber quem perdeu. Quando tudo isso começou, Deus criou os céus e a terra, em Gênesis 1 e 2, que ele teve a criação. Tudo era perfeito e maravilhoso. Deus é perfeito. Em Gênesis 3, quando Deus ele vê que o homem pecou e a mulher pecou, teve alguém que começou essa brincadeira instigando o homem e a mulher a pecar. Lembra quem foi? A serpente. A serpente, ela é um ícone também, é um símbolo pra gente, tá? Que é a representação de quem? Do diabo, né? Então, eu quero que você entenda que ali na cruz, quando você vê, lembra as 3 coisinhas? Você vê aqui uma condenação por um crime, você vê aqui no meio a vergonha e você vê a morte, tá? Eu quero que você se recorde do quê? Eu quero que você se recorde que o poder da cruz é que ali eu sou liberto do poder da condenação do pecado, tá? Então eu sou liberto da condenação do pecado. Inclusive, agora o meu veredito é: você está livre, tá? Segunda coisa, o preço foi pago, a minha fiança Jesus pagou, por isso que eu estou livre. Então, a propiciação é o sangue de Jesus, é o sacrifício dele da cruz. Esse é o poder. E terceiro, ele abre as portas para que eu volte a me relacionar com Jesus, com Deus. Tá? Essas 3 coisas faz com que a gente tenha a plena convicção que quem perdeu foi o diabo. A cruz, ela aponta para a derrota do diabo. O diabo perdeu, entendeu? Veja, então, se o diabo perdeu e nós temos agora acesso a Deus, alguma coisa aconteceu aqui. A morte perdeu. Nós temos acesso ao Criador, que é o dom da vida. Isso significa que quando você tem uma reconciliação com Deus, você tem acesso de novo à fonte da vida. E nós também vimos isso depois da cruz. Porque o que aconteceu depois da cruz? Você se recorda? Depois da cruz aconteceu a ressurreição. Perceba que hoje eu não dei tanta atenção para a ressurreição, porque a aula ela fala sobre teologia da cruz. É a gente entender o que a cruz significa para a gente. Mas assim, fazendo uma palhinha, lembre-se que quando Jesus passa por tudo isso, no 3º dia ele ressuscita. Por quê? Porque ele não tinha pecado, porque ele era Deus e ele venceu a morte, porque ele é a fonte da vida. Então, quando nós temos acesso novamente a Deus através de Jesus, nós também temos acesso à vida. Qual vida? A vida eterna. Deu para entender? Agora, olha só. Então agora eu quero mostrar para vocês um pouquinho como que você pode viver a teologia da cruz. O que é a teologia da cruz? Se alguém perguntar para você. A teologia da cruz, a pergunta é assim, ó. Pessoal, qual que é o poder que a cruz tem na sua religião? Você vai poder falar muito bem. Olha, o poder da cruz tem na minha religião é que eu estou liberto da condenação do pecado, tá? Então, assim, eu não vou para o inferno. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o porquê você foi liberto? Por conta da propiciação, ou seja, Jesus pagou o preço por você através do sacrifício dele. E a terceira coisa é qual é o resultado desse poder da cruz? O resultado é que agora eu posso me relacionar com Deus sem remorso, sem dívida, sem nada, um relacionamento sincero, de gratidão e principalmente um relacionamento de amor. Muito bem, então agora nós vamos entender
como que essa teologia da cruz, ela pode se manifestar na nossa vida. Vamos lá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você já entendeu já o que significa cruz? Você já entendeu qual é o poder que ela tem, o que está por trás dessa teologia da cruz? Mas agora, como que eu posso viver isso na minha vida, né, tio? Porque eu quero saber o seguinte, eu tenho vontade de pecar. Inclusive, na verdade, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Essa coisa que você me falou, tio, da autonomia, de eu querer fazer as coisas sem depender de Deus, eu tenho isso o tempo todo. Aquilo que você falou do apóstolo Paulo, nossa, isso pega muito forte comigo, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aonde está o segredo? Então o segredo está na continuação do texto. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que agora, com Jesus, você tem que simplesmente olhar para Ele e seguir os passos de Jesus. Fazer exatamente o que Ele fez. E o que Ele fez? Você lembra? Então, se você pegar a sua revistinha e ver aqui na revistinha, aqui logo no começo, para você pôr na mente e no coração, você vai ver ali que em Lucas 9:23 está escrito assim, ó. E se alguém quer vir após mim, tem que a si mesmo se negar, dia após dia, tomar a sua cruz e seguir-me. O que é isso, gente? O que é você negar você mesmo, pegar a sua cruz todos os dias e seguir Jesus? O que significa isso? Significa o título da lição, vida crucificada. É isso que significa. Ou seja, toda vez que você tiver esse desejo, essa coisa que está falando no seu coração, na sua cabeça, a primeira coisa que você tem que falar, sem pensar, é assim, ó, não, não. É a primeira coisa, sem pensar, não, espera, não. Por quê? Você tem que negar, porque é um desejo que está vindo lá de dentro de você. E lembra que a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem. Então tem que tomar muito cuidado com os nossos desejos, porque ainda a gente, apesar de estar liberto da condenação do pecado, né, a gente não vai mais para o inferno, mas a gente ainda está sobre a influência do pecado. O pecado ainda habita em nós. Não se esqueçam disso. Então, você precisa negar. Segundo, você precisa fazer o quê? Você precisa olhar e voltar o seu coração para Deus. Espera um pouquinho. Como que Jesus reagiria a isso? Tem um livro que fala o que faria Jesus em meus passos? Ou o título é Em Jesus, em meus passos, o que faria Jesus? Então, eu quero dizer que você tem que fazer essa pergunta. Antes de mais nada, tem que negar a si mesmo, crucificar esse desejo seu, por isso que é vida crucificada, e olhar para Jesus e ver como que você vai agir. Lembre-se que agora você tem acesso a Deus. Você não tem mais aquele relacionamento quebrado. Jesus abriu as portas, tanto é que ali na cruz, lembra que quando ele morre, o manto ali do Santíssimo é rasgado, porque agora nós temos o caminho aberto. Por isso que Jesus diz que ele é a porta, ele é o caminho, que ninguém vem a Deus se não for por ele. Então agora o que você precisa é buscar esse relacionamento com Jesus. Mas eu pergunto, como que você se relaciona com Jesus? Como é que você descobre as respostas dessa pergunta? O que Jesus faria em meus passos? O que Jesus faria na minha situação? É simples. Eu vou te dar 2 dicas, tá? Através dos 10 mandamentos e através do fruto do Espírito. Os 10 mandamentos vocês já sabem de cabeça, né? Mas o fruto do Espírito, vamos lembrar um pouquinho? Amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, tá? Se você não lembra, vai lá em Gálatas 5, capítulo 20 a 22, versículo 20 a 22 e relembra lá, tá?
Certa vez eu dei uma aula na escola dominical para molecadinha mais baixinha ali, menorzinha, né? E a gente fez uma brincadeira que era para você fazer algumas fichas, tá? Algumas fichas do fruto do Espírito, tá? E aí você tinha que tentar colocar alguns exemplos do que era cada fruto. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, olha. Bondade. Tenha atenção às suas atitudes. Boas atitudes falam mais alto que boas palavras. Não adianta você falar coisas boas. Papai, mamãe, eu amo você. Mas você faz ao contrário do que você está falando, né? E outras coisas, olha só. Mansidão, né? Tenha calma, não fique com raiva se você for contrariado ou se algo der errado na sua vida. Seja equilibrado e sereno. Quanta gente aí que às vezes o pai e a mãe falam não e bate o pé, fica bravo, que não sei o que e tal, fica na revolta. Não é verdade? Então assim, a dica que eu dou, se você quer viver, ter uma vida crucificada, né? Viver essa teologia da cruz, que é onde você se relaciona novamente com Deus, é através realmente da leitura da Bíblia, da oração, de você tentar buscar viver uma vida dentro dos 10 mandamentos, dentro do fruto do Espírito. Quando você vive uma vida dessa forma, você começa a experimentar um relacionamento mais de amor com Deus. E isso vai fazer brotar em você uma vida cheia de amor, cheinha de amor. E sabe por que esse amor vai brotar? E eu volto a dizer isso, é um dos meus versículos prediletos. Você só vai conseguir amar as pessoas depois que você entender que Jesus te amou primeiro. Ok? Vamos orar? Querido Pai, eu te agradeço por mais essa escola dominical. Peço perdão pelos meus pecados, pelos pecados dos meus amigos que estão me assistindo. Nós sabemos, Pai, que a gente muitas vezes acaba deixando os nossos desejos e o nosso coração falar mais alto na nossa vida. Por isso eu quero pedir que eu e os meus amigos, a gente possa, no momento que o desejo brotar no nosso coração, que a gente não permita que isso aconteça e fale não. Que a gente possa negar a si mesmo. Que a gente possa fugir dessa terra do eu, aonde só eu decido as coisas. E que a gente possa habitar na terra de Deus, aonde nós podemos ter um relacionamento junto com Jesus, aonde as nossas decisões elas são baseadas na vontade de Deus e não na nossa vontade. Pai, obrigado, Senhor, por nós entendermos que a cruz, ela representa tudo isso. Ela representa realmente a condenação, vergonha e morte. E que Jesus, através da morte dele, trouxe um poder na nossa vida, através do seu sacrifício na cruz, nos libertando da condenação do pecado, propiciando para nós a justiça divina, de modo que ela nos inclua num relacionamento com Deus, que através desse momento agora, nós estamos reconciliados com Deus e estamos cientes e com plena convicção que na cruz é a nossa garantia de participarmos do céu de Deus, de que o diabo foi derrotado e que nós possamos agora em gratidão experimentar esse amor de Jesus e vivermos com amor a nossa vida sobre os 10 mandamentos e o fruto do Espírito. É isso que nós te agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um beijão, galerinha. Fica com Deus. Até mais.